Bora jogar um pouquinho. Ninguém é de ferro, né? Acho que eu vou iniciar um novo jogo. Ok. Esta história é Pera, uma quem obra que tá de ficção. falando? Semelhanças entre personagens ou eventos com pessoas vivas ou mortas no seu mundo são meramente Ué. coincidência. Somente aqueles que concordaram com o acima têm o privilégio de participar deste jogo. Tá bom, eu aceito. O contrato foi selado. O mundo não é como deveria ser. Está cheio de distorção e a ruína não pode mais ser evitada. Aqueles que se opõem ao destino e desejam mudança, de vez em quando eram chamados de trapaceiros. Você é o trapaceiro. Agora é a hora de se levantar contra o abismo da distorção. Espera aí. O que? Ué, o que tá acontecendo? Bom, agora começa a correr. Esta é nossa única chance. Mantenha a calma. Você pode escapar agora. Vamos recuperar a mala do nosso lado. Quem é? Não se preocupe conosco. Apenas concentre-se em escapar. Mas tenho que dizer, mostrar-se acima daquela multidão mais cedo foi uma jogada excelente. Bom trabalho, como sempre, Joker. Aposto que o Skull não conseguiria fazer isso tão bem. Isso acontece porque você não tem senso estético. Ninguém te perguntou, Inari. Capturando o alvo. Alista ele! Socorre! Sai daí! Certo, o foco do inimigo está nele. Parece que o resto de nós... Todos lembram onde vamos nos encontrar? Sem preocupações, posso guiar todos vocês. Stop right there! Derrube o Joker! Comparando níveis de poder. Sem ameaça. Pegue ele. Persona! Ravage them! Certo. Saia antes que o reforço deles chegue. Bom, você os derrotou com facilidade. Mais deles! Tenha cuidado! Coringa, atrás de você! Passe por aquela porta! Nossa, que doideira. Ainda bem que foi só um... Pera. Que lugar é esse? É um papel? Leia... Parceiro ou... Opa, e aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a dublagem completa de Persona 5 Royal que fiz utilizando de inteligência artificial. Vamos aprofundar um pouco no contexto geral do jogo, das dublagens de jogos utilizando IA, das minhas motivações para iniciar esse projeto, dos detalhes da dublagem, assim como mostrar ela funcionando na prática. O vídeo tem marcadores caso você queira pular para o trecho que lhe interessar mais. Então vamos nessa falar da dublagem de Persona 5 Royal versão Nintendo Switch. Jogos de turno. Um subgênero de RPG que, apesar de ter sido uma base para popularizar o cenário de jogos no geral, no Brasil ele ainda é visto com um certo preconceito. E com o lançamento de Expedition 33 e seu combate dinâmico de turno, se aumentou ainda mais a discussão dos chamados jogos de turno
Só que bom, o famoso bate-espera afasta muitas pessoas de histórias incríveis. Simplesmente apertar uma série de botões para executar minha ação e depois esperar 10 segundos de um inimigo executando a sua própria animação e aplicando danos ou efeitos parece ser muito tedioso para muitas pessoas. Nisso surgem jogos inovadores que alteram este modelo básico de turno. Apesar de parecer que apenas os jogos recentes como Expedition 33 mudaram a forma de combate, outros RPGs já fizeram isso muito antes. Usado pela primeira vez em Final Fantasy IV de 1991 e patenteado em 1995, o Active Battle trouxe uma emoção a mais, onde o combate não parava. Uma barra de ação ela é preenchida em tempo real para tanto os aliados quanto para os inimigos executarem suas ações. Agora, previamente às batalhas aleatórias ou contra chefes de Final Fantasy IV, você precisava saber suas skills e itens, não tendo mais aquele tempo para ler as habilidades durante a batalha, muitas vezes tomando decisões que precisam de um tempo ágil, não podendo mais ter aquela pausa para pensar. Logo depois, a batalha de turno de Final Fantasy IV seria aprimorada em jogos seguintes da saga, até mudando toda a estrutura de jogabilidade, como em Final Fantasy Tactics. Outro exemplo de jogos que inovam ou melhoram essa fórmula clássica do combate de turno, podemos citar o XCOM, o South Park, Divinity Original Sin, que caminhou para Baldur's Gate 3 correr agora, Yakuza Like a Dragon e o jogo em questão do vídeo, Persona 5. A aposta da Atlus para popularizar ainda mais a sua saga derivada de Shin Megami Tensei veio forte em Persona 5, com seu combate repleto de mecânicas que deixavam o combate dinâmico e divertido. Ao atingir a fraqueza de um inimigo, deixávamos vulnerável podendo trocar a ação para outro aliado, conseguindo aplicar diferentes status ou fraquezas em um só turno com vários personagens e executar um ataque poderoso se todos os inimigos estivessem afetados. Certo, vou te mostrar um exemplo primeiro. É melhor prestar atenção. Mostre sua força! Use esta oportunidade para passar o bastão e trocar sua vez com outra pessoa. Ok. Agora, ataque a fraqueza do inimigo e experimente o Baton Pass. Você ficou mais forte com o Baton Pass? Vamos lá. Tudo bem, passe o bastão e acompanhe. Outra passagem de bastão. Você conseguiu, Skull? Boa, continue assim. E é isso, pessoal. Boa estratégia, equipe. Get ready. Isso é uma droga. Boa, faça isso no estilo. Espero que isso acabe. Uma bela rosa tem espinhos. Essa combinação de um gameplay bem elaborado, trilha sonora espetacular, bons personagens e uma história mediana fez com que o jogo se popularizasse tal qual é hoje em dia, fazendo com que a Atlus lance mais de 7 Persona 5 diferentes. Agora fica a questão, por que um jogo de turno tão bom foi tão pouco jogado no Brasil em 2016? A localização. Mas que lugar é esse? Deve ter um jeito de escapar. Ah não, pera. Eu tô no... Ah não. Temos jogos traduzidos em português do Brasil há muito tempo, seja por fãs ou por empresas maiores como Sony e Microsoft. O jogo Shadow of Mordor deu um pontapé para as dublagens dos jogos em português brasileiro serem mais comuns. Antigamente, poucos jogos como Max Payne e Gryffindor tinham uma dublagem em PTBR. E como esperado, Persona 5 veio completamente em inglês para o ocidente, algo que na época não se pode se culpar, já que uma aposta tão grande de localização no mercado brasileiro era economicamente inviável, que no futuro foi mudado por Persona 3 Reload, que veio totalmente em português do Brasil, exceto pela dublagem, né? Assim, vamos juntar o útil ao agradável. Temos um jogo que é metade combate de turno e metade texto simulator semi-visual novel adolescente totalmente em inglês. Mesmo assim, ele se apresentou bastante popular no Brasil, porém, menos popular que no restante do mundo todo. Desde os games retrô, muita gente se vira com jogos em inglês e até em outra língua, traduzindo com dicionário na época que não tinha a melhor tecnologia disponível e atualmente na modernidade usando o Google Tradutor e outras ferramentas disponíveis. Ninguém nasce sabendo inglês, nem mesmo quem tem o inglês como língua materna, apesar do nome. Durante todo o desenvolvimento, a criança vai adquirir os hábitos culturais e aprender a utilizar essa ferramenta tão poderosa da linguagem para sobreviver naquela sociedade que ela está inserida. É uma habilidade que ela precisa
e que todo o ambiente estimula a aprender. E não é estranho que no Brasil, um país tão desigual e de língua materna português Brasil, poucas pessoas em média sabem inglês, que não é algo necessário para a sobrevivência no Brasil. Porém, conforme você vive em um mundo tão globalizado, para ter acesso a diversas informações ou conteúdos é preciso saber o inglês. Aprender uma nova língua não é algo risível de se fazer, demanda um grande esforço mental consciente, assim como envolve os mais variados aspectos cognitivos, sociais e culturais da pessoa. Embora muitas pessoas alegam ter aprendido com videogame e outras mídias o inglês facilmente, cada pessoa absorve o aprendizado de uma maneira diferente, e somente o videogame não seria o suficiente para muitos. Nem todos conseguem ter esse aprendizado autodidata, e mesmo que aprendam essa língua nova para consumir qualquer mídia dessa forma, é inegável o impacto de consumir um conteúdo em sua língua materna. Ainda são poucos os estudos de neurociência a respeito do impacto que a aprendizagem bilíngue tem na absorção de conteúdo. Porém, foi constatado que a segunda língua adquirida após a infância é mediada por sistemas neurais não semelhantes aos sistemas neurais que usamos na nossa língua materna. Ou seja, a língua materna ela vai envolver redes neurais automáticas profundas e integradas, que tem uma forte dominância no hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Já a língua aprendida tardiamente, ela ativa redes frontais e de memória de trabalho, além das tradicionais de linguagem. Em vista desse caráter fisiológico diferente que lidamos com cada língua, poderia ser simples apenas afirmarmos que não tem relevância a língua que consumimos uma obra? Mesmo que o grau de dominância da linguagem aprendida seja alta, eu posso confirmar que as conexões neurais do cérebro não afetariam o modo ao qual eu recebo aquelas informações? Que ela não afeta a energia que eu disponho na mesma ação em diferentes línguas? E isso seria positivo ou negativo? Ou teria a mesma qualidade? A discussão ela pode ir muito além desse caráter neurológico, envolvendo fatores culturais e sociais de identificação. O ponto real que podemos resumir isso é só aprender inglês mesmo? Não levanta esse ponto para promover que todos esperem as empresas multimilionárias traduzirem seus jogos e nem também desestimulam o aprendizado de uma língua nova, mas é uma reflexão. Tá bom. Voltando pro Persona. No lançamento de Persona 5 no PS3, apesar de saber um pouco de inglês na época, eu sentia que perdia muita coisa, então eu apelei para duas coisas: Google Tradutor e vídeo do Rei Tails. No meio da gameplay, eu parava para traduzir no Google Tradutor um diálogo que eu não entendia ou via o vídeo traduzido do Rei Tails, que fez um excelente trabalho de traduzir toda a série do jogo em seu canal. Essa experiência me ajudou bastante a melhorar o inglês, e hoje em dia ninguém mais precisa fazer isso, já que temos a tradução feita pelo grupo de traduções PKG. Bem, para os donos de console bloqueado ainda tem essa barreira. Agora, a pergunta que não quer calar na reforma da ferrovia Norte e Sul: qual é a relação de Skyrim e Persona 5? Que cansaço, viu? Nossa, mas não é possível, não acaba nunca. Quando que eu vou sair daqui? Hein? Pera, quem é? Ei, me ajuda. Skyrim, o grande jogo da franquia The Elder Scrolls, que influencia os jogos de mundo aberto e RPG até hoje. Como um jogo de grande sucesso no Brasil, podemos nos perguntar o porquê a falta de localização do game não afetou a sua popularidade. Skyrim tem um modelo de RPG ocidental, bem diferente dos orientais. Em Skyrim, basta que você siga a seta gigante no HUD do jogo ou no próprio mapa que você consegue completar a missão. Os diálogos raramente ultrapassam mais que 1 ou 2 minutos e são diretos. Skyrim, inclusive, é jogado por muitos sem nem sequer finalizar a missão principal, pois o mundo desse jogo é o protagonista. E quando se fala de Skyrim, não se pode ignorar duas coisas: as dezenas de relançamentos e os mods. Skyrim é um dos jogos mais modificados, só disputando com Minecraft. Esses mods vão desde modificações para consertar bugs, adicionar mecânicas imersivas e bem, tem esses aqui. Enfim, um dos tipos de modificações são as traduções. Por mais que a Bethesda relance esse jogo 6 vezes, ela nunca pagou um cara e um porão para traduzir o jogo deles. Mas bem, os fãs carregam essa empresa nas costas, então os fãs traduziram o jogo não muito tempo depois do lançamento. Na época que joguei, ele já estava traduzido e foi maravilhoso, exceto por um bug na tradução que não deixava você absorver a alma do primeiro dragão que matávamos. Mas era só desativar a tradução, absorver a alma e ativar novamente. Mas aonde eu quero chegar com isso?
isso? Bem, sobre o que eu falei de Skyrim funcionar mesmo sem entender nada da história, pode funcionar, mas quando você entende e emerge na lore desse mundo, tudo fica melhor. E meio que do nada, em dezembro de 2023, surge uma dublagem com IA para o Skyrim na Nexo, que deixava o jogo completamente em português brasileiro. A primeira vez que eu escutei essa dublagem... Ei, você! Você finalmente acordou! Você estava tentando cruzar a fronteira, certo? Caiu direto naquela emboscada imperial, igual a nós. Vai aquele ladrão ali. Eu não acreditei. Eu me perguntava após ver essa dublagem o quão espetacular ia ser mais jogos sendo revividos e dublados para o nosso idioma, mesmo que seja por IA. Logo após essa dublagem de Skyrim, o melhor Fallout e um dos melhores westerns já feitos foi dublado também com IA, pelo mesmo autor da dublagem de Skyrim, Fallout New Vegas. E logo depois, outros projetos espetaculares foram dublados também, como a dublagem de Fallout 3 e 4, feitos pelo Everton, um cara muito gente boa, a dublagem de Elden Ring, que não tive a chance de experimentar ainda, mas pelos trailers parece ter ficado fantástico. Foi um projeto que saiu de IA para se tornar um trabalho excepcional feito por dubladores reais. Tem também o excelente trabalho da Silent Fandub, que muito antes de Resident Evil 4 Remake dublou com dubladores reais todo o Resident Evil 4 clássico. E foi ótimo jogar ele assim. É claro que vou esquecer provavelmente de outros projetos, mas ok. Qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários. A minha primeira tentativa de dublagem foi um mod de Fallout New Vegas, um mod de armadura simples que parecia a armadura do Master Chief. Ela soltava algumas falas em inglês e para deixar mais imersivo com o jogo já dublado, eu fiz o teste na base da tentativa e erro, já que na época não existia nenhum tutorial de como dublar jogos com IA. Consegui colocar, mas não me agradei muito com o resultado, pois a IA ela é limitada ainda em questão de áudios com efeitos ou de baixa qualidade como o do mod. Porém, aí nesse momento eu vi que era possível dublar completamente um jogo com o método que encontrei, então eu pensei qual seria o melhor jogo para eu começar, porque 2 dos meus RPGs favoritos já estavam dublados, mas faltava um. Vampire the Masquerade Bloodlines é um daqueles jogos que, se você ultrapassa a barreira do RPG bugado do início dos anos 2000, você encontra um jogo que ao finalizar você vai lembrar de cada quest que você fez e vai estar completamente imerso naquele mundo. Eu comprei até o livro que inspirou o RPG original. Eu demorei em torno de 1 mês para dublar o jogo base sem usar nenhum tipo de programação ou automação. 5.000 arquivos depois, quando eu fui ver o mod Clan Quest, um mod que eu joguei junto ao game, na primeira vez que zerei em 2014, ver que teria que fazer mais 5.000 arquivos me deu um desânimo, e eu já tava com calo nos dedos e o pulso ferrado, então fui atrás de aprender um mínimo de programação para finalizar a dublagem. Além disso, não havia uma tradução para o jogo que fosse compatível com esse mod. Então lá fui eu, mais um mês traduzindo inteiramente o jogo base, mod e ainda dublando as falas que faltavam. Após finalizar essa dublagem, zerei o jogo e lancei a dublagem. Foi ótimo jogar o jogo dessa forma. Achava muito engraçado os diálogos, apesar da limitação da IA. Eu vi que o trabalho que eu tive para dublar o jogo foi compensado, porque foi divertido ver os personagens falando em português. O que temos aqui? Outro delicioso jovem direto da vida para o meu clube? Você cheira novo, garotinho. Com amaciante em grama sintética recém-cortada. Eu não estou assustando você. Estou, patinho. Com esse método usado para dublar o Vampire the Masquerade Bloodlines, eu dublei também o jogo mais velho da saga, que era o Vampire the Masquerade Redemption. Dublei também o Grindal, vulgo um dos melhores CRPGs já feitos. Eu até fiz um vídeo ensinando o método que eu utilizei, com a esperança de mais pessoas tentarem o que eu fiz e aprimorar ainda mais o método, mas o vídeo ele já foi privado, porque o Eleven Labs destruiu todo o método e eu tive que criar um novo método. E com esse novo método eu criei a dublagem de Persona 5 Royal versão Nintendo Switch. Agora vamos começar primeiramente falando de algumas limitações da IA e erros que não só essa dublagem, mas todas as dublagens que eu fiz até agora herdam do método que eu utilizei, sendo eles mudança de tom de voz. Você é um estudante transferido? Então não é de surpreender que você não o conheça. Esta chuva não está tão ruim. É melhor nos apressarmos ou vamos nos atrasar. Áudios que possuem menos de 1 segundo não são traduzidos. You alright?
sei. Parece que isso não é um sonho. Artefatos ou distorções das vozes, som baixo ou estática. Você me fez esperar bastante tempo. Já que seu nome já foi desonrado, por que não erguer a bandeira e causar estrago? Eu sou tu, tu és eu. Não há como voltar atrás. O crânio da rebelião é a sua bandeira daqui em diante. Encolham-se de medo e assistam. Ai! 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 Tradução inconsistente e muitos outros erros que talvez eu não lembre aqui. Obstrução de justiça, chantagem, difamação, posse de armas. Homicídio culposo também, né? Fale sobre as obras. Ambos vão ser consequência do método que utilizei, que foi usando o Dub Studio da Eleven Labs, uma ferramenta que faz todo o trabalho de transcrição de áudio, clone da voz, adaptação à duração do áudio e criação do arquivo. Para quem está mais habituado ao uso de inteligência artificial para a criação de vozes, conhece aquele método TXT, o Text to Speech, em que consegue manipular mais fielmente o clone e tom de voz, tradução, duração e demais aspectos, através da transcrição do áudio escolhido para texto e depois a criação do áudio. Optei por este Dub Studio ao invés do TXT, onde apesar dos defeitos tinha sua praticidade. Para futuros projetos ainda estou pesquisando um método novo, com menos erros, mas esta dublagem por enquanto permanecem com essas características que eu citei. Eu não considero que seja algo que incomode, pois estes erros eles são bem menos frequentes do que parecem. Persona 5 em si foi um jogo que eu descartei primeiramente como opção de jogo a ser dublado, devido à quantidade massiva de arquivos. 77.453 arquivos de áudio a serem dublados. O processo de dublagem se mostrou extremamente longo, pois envolvia um processo de descompactação, conversão, dublagem, conversão novamente e compactação. Tudo isso feito 4.240 vezes. O processo de dublagem não era trabalhoso, ia ser automatizado enquanto eu fazia outras coisas no PC, mas o processo de converter, descompactar e compactar os arquivos sempre que finalizava uma sequência de arquivos dublados era algo que ficava maçante, pelo menos quando você faz o mesmo processo por uma quantidade de vezes igual a 3 dígitos de casas decimais. Apesar dessa quantidade enorme de arquivos, eu sabia que eu ia conseguir fazer com o tempo. Bem, se o vídeo existe, eu consegui fazer, né? Mas o maior problema era encaixar a dublagem com o voice acting. Eu achava bem estranho como certas vozes se comportavam. Em casos como o Vampiro à Máscara Bloodlines, não tinha um trabalho de atuação tão overreacting como no Persona 5, e nem mudanças expressivas constantes. Já em Persona, a princípio, eu estranhei bastante. Podem perceber a diferença de qualidade entre a Sai Nijima, que tem uma atuação de personagem mais racional, lógica e fria. Quase qualquer coisa pode acontecer aqui, e eu não posso detê-los. É por isso que preciso que você me responda honestamente. Também não tenho muito tempo. Qual era o seu objetivo? Por que você causou um incidente tão grave? Eu não achei que fosse uma brincadeira desde o início, mas não consegui montar um caso para a acusação. E ver a dublagem do Ryuji, que por outro modo ele é expressivo, comunicativo, energético e usa gírias. Mas só de ouvir sua história já me deixa com raiva. Então você deixou sua cidade natal e está morando aqui agora, não é? Ah, talvez sejamos mais parecidos do que eu pensei inicialmente. Essa diferença de nível de voice acting da dublagem de Persona 5 me fez desistir do projeto por um período. Mas então em um dia, sempre um dia, veio o pensamento. Esse é um projeto que, como todos os outros que eu fiz, seguem o mesmo princípio. Eu nunca que categorizaria que uma dublagem com IA consegue superar ou substituir a dublagem humana, assim como nenhum tipo de arte. O trabalho feito pelos dubladores originais de Persona 5 foi fenomenal. Vozes como a da Makoto, que tá a mesma dubladora da V do Cyberpunk, Ryuji, com o mesmo dublador em inglês do Saitama, e a voz da Sai Nijima, que dublou também a Albedo de Overlord e Ymir de Attack on Titan.
todo o elenco ele é composto por profissionais sensacionais. Mas eu já consumi isso, eu já tive a experiência original. Se me perguntassem a quem eu recomendo esse mod, eu diria que para quem já zerou o jogo. Mas eu não determino o lazer de ninguém. Se quer ir lá e dar uma chance pro jogo pela primeira vez já com mods, vai em frente. No final, é a diversão que importa. Se quer experimentar, vá como eu, pelo meme. Confesso que também queria a dublagem porque eu percebi que tem uma dublagem em espanhol em andamento, feita por dubladores humanos. E nós não podemos ficar para trás, né? Para quem tiver curiosidade, é Persona Latam Dub. Dá uma pesquisada no YouTube que você encontra o projeto. Vamos ver o que está disponível para download no momento de lançamento desse vídeo. Foram dubladas todas as vozes e cutscenes do jogo, exceto pelos áudios com menos de 1 segundo. Então não estranhe o Ryuji soltar às vezes um for real ao invés de um é sério. Separei em 2 arquivos, um para áudio e o outro para cutscene, pois ele vai facilitar mais o lançamento de futuras atualizações. Além disso, eu fiz 2 alterações na BGM original do jogo. A opção A, Take Cover with Heart, reúne covers de Anselmo Cotti e Safira Luca. Enquanto eu pesquisava covers brasileiros de músicas de Persona, eu mal acreditei em tamanha qualidade dos canais que eu encontrei. Eu até me arrependo de não ter escutado antes. Eu vou deixar o link do canal de ambos na descrição e eu confesso que eu não pedi autorização deles para fazer essa modificação. Porém, caso esse vídeo chegue a eles e algum dos dois prefira que eu retire suas músicas da modificação, é só se deixar nos comentários ou entrar em contato comigo, tá? Que eu me removo rapidamente sem problema. Na opção B, que chamei de All Copyright Attack, eu reuni o melhor do MPB clássico, ou nem tão clássico assim, visando mais encaixar com a vibe do jogo e tendo as seguintes substituições. A que eu particularmente joguei foi a Take Cover with Heart. Porém, a opção B ficou bem interessante na minha opinião também. Por último, mas não menos importante, o nosso protagonista de Persona se transforma quando vai ao metaverse. Muitos dizem que ele fica mais habilidoso, inteligente, perspicaz e culto. De Joker para Glove de Pedreiro. Penso ainda em lançar o restante do elenco principal futuramente em suas versões brazucas no game. Vocês podem deixar sua sugestão também lá no nosso servidor do Discord de como deveria ser e quem deveria ser o próximo. Bem, se você está aqui, eu já agradeço, pois ou você assistiu o vídeo inteiro ou se importou bastante para clicar nesse marcador. Meu objetivo nesse canal não é fazer somente dublagens com IA, eu faço mods. E eu pretendo trazer todo tipo de mods para compartilhar com vocês. Eu não prometo uma frequência absurda, mas caso queiram acompanhar, eu recomendo se inscrever. E para que alcance mais pessoas, se curtiu o vídeo, deixa o like, porque essa loucura demorou demais para sair. Foram em torno de 7 meses, é claro que eu não trabalhei todo dia nesse projeto. Sempre aparece algo para adiar certos planos, sendo obrigações da vida, erro para solucionar, códigos deixando de funcionar, tendo que buscar métodos novos e também o lançamento de The Last of Us Part 2. No momento, eu ainda não tenho nenhum jogo em vista para dublar, quero mais acompanhar o feedback das dublagens que já fiz, corrigindo os erros possíveis, em paralelo que ainda estou desenvolvendo um novo método que eleve a qualidade das dublagens. Para os que estão ainda esperando o vídeo tutorial que eu prometi, peço desculpas, vão ter que aguardar só um pouco mais. Eu ainda não me sinto confortável para compartilhar o método atual que eu uso, pois ele não tem uma qualidade que eu considero suficiente para passar para vocês. Na descrição tem alguns links úteis, link do convite do Discord para que possam entrar no grupo, acesso ao download do mod, assim como a chave Pix, caso puder e quiser auxiliar os futuros projetos. Eu deixo claro também que apenas baixar o mod também já ajuda bastante, tá bom? E reportar os bugs que vocês encontraram, tá? Vocês usarem esse mod já faz valer a pena todo o trabalho que eu tive. Um abraço e talvez até mais. Meu Deus, pera, eu tô livre? Nossa, ainda bem que era só um sonho. Bem-vindo. Você está atrasado. Estou esperando há muito tempo. Se desejar prosseguir, assine seu nome aqui. Trata-se de um contrato. Não há motivo para ter medo.
Tudo o que está escrito é que você aceitará a total responsabilidade por suas ações. Ótimo. O tempo é algo de que ninguém pode escapar. Ele nos leva a todos ao mesmo fim. Não se pode tapar os ouvidos nem cobrir os olhos. E assim começa. Ah, não. Puta...